Pessoal, nesse mês a gente vai refletir sobre alguns temas especialmente importantes para nós, homens. Na página anterior, Augustus, tem aí a relação dos temas que nós vamos explorar ou desenvolver nesse mês. Muito bem, obrigado. Então, hoje a gente vai conversar sobre o cristão e a internet. Próximo domingo, se Deus quiser, preparando filhos para a vida. Terceiro domingo, saúde do homem. Quarto domingo, vícios. E o último domingo, o homem no trato com o sexo feminino. Esses temas foram pensados pela coordenação da Escola Dominical, juntamente com o pastor Geraldo e esse que vos fala. Será um objeto da nossa reflexão nesse mês. Assim como as irmãs estarão refletindo sobre temas de especial interesse para elas. Que Deus nos abençoe na compreensão desse tema. Então, o tema do dia, o cristão e a internet. Eu começo fazendo alusão a esse versículo, ou a esses versículos da palavra de Deus, que se encontram na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 e 22, versículos que dizem: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Nessa seção da carta aos Tessalonicenses, existem vários conselhos dados pelo apóstolo Paulo, e um deles é esse: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então tem que saber aplicar a peneira, tem que saber filtrar as coisas. Abstende-vos de toda forma de mal. Muito bem. A internet é, sem dúvida, uma das maiores invenções do gênio humano. O impacto da aparição da internet, que remonta à década de 90, é semelhante ao surgimento dos hieróglifos egípcios, é o sistema de escrita dos egípcios. O serviço de correios do Império Romano, que é da época do Novo Testamento, e a imprensa de Gutenberg, do século XV. A imprensa de Gutenberg permitiu a reprodução de livros. Antes da imprensa, os textos eram copiados à mão. Então, obviamente, não havia circulação de impressos. Por quê? Porque as obras estavam nos mosteiros, que eram, por assim dizer, uma espécie de universidade na época da Idade Média. E aí, para que outro mosteiro tivesse uma cópia, havia a necessidade de um trabalho de redação. Isso demorava muito tempo e nem sempre ficava bom, porque você copiar um livro inteiro à mão, a probabilidade de erros aumenta. E aí o Gutenberg inventou a imprensa, que é a capacidade de imprimir, de reproduzir um determinado texto, e isso causou uma revolução positiva, benéfica para a cultura, e até hoje isso está em voga, isso está nativa. E aqui a gente tem uma imagem dos hieróglifos egípcios. Se alguém souber, certo, dominar aí essa língua, pode traduzir para nós o que aparece nessa imagem. O que são os hieróglifos egípcios? São aquelas gravuras nas pirâmides ou em alguns templos egípcios. Aparece ali uma ave, aparece ali uma serpente, aparece ali um cajado. Era a forma que os egípcios desenvolveram por volta do ano 3000 a.C. para, certo, transmitir mensagens às futuras gerações. Então, isso também foi revolucionário naquela época. Então, qualquer livro de história que você consulte, você vai encontrar menção aos hieróglifos ou ao sistema de escrita egípcia da época antiga.
também muito famoso, ou muito famosos são os correios, não é? Ou o sistema de correspondência na época do Império Romano, certo? Havia todo um aparato, não é? Cavaleiros, certo? Que levavam correspondências oficiais de uma cidade para outra, rotas marítimas, estradas foram pavimentadas, e muito disso acabou beneficiando o próprio cristianismo, certo? A própria circulação das cartas do Novo Testamento. E a gente já falou da empresa de Gutenberg. Então, a aparição da internet é uma invenção, um desenvolvimento semelhante ou talvez maior a essas outras descobertas ou desenvolvimentos relacionados à comunicação. A rede mundial de computadores, a internet, tem feito com que o mundo pareça uma aldeia global. Basta lembrar que, antes de 1910, a comunicação à distância se baseava em materiais impressos, por exemplo, jornais ou correspondência, cartas. E aí eu menciono para vocês que quando o presidente Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, morreu em 1865, foram necessários 13 dias para que a notícia chegasse à Europa. Hoje você pode assistir em tempo real uma partida de futebol que acontece no Japão. Às vezes estoura uma guerra, um conflito em algum lugar do mundo, né? A televisão mostra em tempo real, né, as imagens daquele conflito. Então, percebam como, no espaço aí de pouco mais de 100 anos, a comunicação se desenvolveu de maneira espantosa. Do pós-Primeira Guerra Mundial, ou seja, a partir ali de 1918, 1920, até a década de 1940, o rádio passou a ser utilizado. Então, o rádio se popularizou. Na década de 50, com a popularização da TV, começaram as primeiras experiências de comunicação em grande escala. Então, a TV já foi um avanço em relação ao rádio, porque, obviamente, o rádio você escuta. E a TV te permite visualizar as imagens, né, acompanhado do áudio. Nas décadas de 70 e 80, já é uma época aí que alguns aqui já pegaram, certo? As tecnologias inovadoras desse período são ou foram, né, as TVs via satélites. Quem não se lembra das antenas parabólicas? Né? Antena parabólica. Hoje isso é um negócio que parece que faz parte da época dos dinossauros. Quem que vai ter uma antena parabólica hoje? Certo? É muito difícil. Inclusive, outro dia eu estava vendo aí alguma matéria que circulou que em alguns lugares do Brasil, onde as antenas parabólicas eram fundamentais, porque se você não tivesse uma antena parabólica, você não tinha como assistir televisão, porque a TV aberta, né, o sinal era ruim, então tem lugares ali do interior do Nordeste, por exemplo, já passei de ônibus, que você via uma quantidade imensa de antenas parabólicas. A matéria que eu vi diz que isso já está sendo substituído. O pessoal já está tirando as antenas parabólicas, por quê? Porque já tem aí, né, novas tecnologias que já dispensam esse tipo de aparato. Mas, num dado momento, aqui no Brasil, quem tinha condição de ter uma antena parabólica era pouca gente que tinha condição de ter uma antena parabólica. Certo? Década de 90, início dos cursos por computador, um CD, não é? Então, às vezes, você queria fazer um curso, não é? Você tinha um CD, aí você ainda tinha aquele computador, certo? Que tinha ali, né, CPU que fala, não é isso? Aí tinha, né? Ali você introduzia um CD para acessar determinado ou fazer determinado tipo de curso, ter determinado tipo de aula. Isso hoje... Olha o tamanho do computador aqui. Esse aqui não é nem dos menores. Né? Imaginar que o primeiro computador da década de 60 nos Estados Unidos ocupava toda uma sala enorme. Como, né, a tecnologia se desenvolveu. Mas, depois do CD, a gente tem, finalmente, né, as pessoas conectadas em rede, a internet. Então, no espaço de pouco mais de 100 anos, o mundo avançou, eu diria, galáxias, em termos de comunicação. Certo? Então, hoje,
O pessoal já coloca até rastreador em animal, em tartaruga, em determinados golfinhos, certo? Em determinadas espécies, para saber, né, onde é que o animal está, se a comunidade daquele animal tem aumentado, tem diminuído. É impressionante. Já tem até gente que coloca chip. É uma coisa inacreditável. Então, resumo da ópera, resumo da introdução. A internet faz parte da vida da gente. Você tem alguma dúvida disso? Se tiver, eu quero convidar você a considerar a seguinte questão. E esse é o primeiro tópico da nossa aula. A quase onipresença da internet na vida humana. Onipresença tem a ver com algo que está presente em todos os lugares, a todo tempo. A internet é quase onipresente no contexto do século XXI, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Somente naqueles lugares onde a pobreza mesmo acentuada é um grande problema, é que você não tem as pessoas conectadas. Mas, na maior parte do mundo, isso já é uma realidade. Atualmente, a internet é quase uma extensão de nós mesmos, né? Quem não conhece esse símbolozinho, não é? Por exemplo, o símbolozinho aí nessa imagem, né, tinha 102 mensagens não visualizadas. Então, o WhatsApp de algumas pessoas é assim, né, tem muitas mensagens. Faz um Pix, não é não? Pessoal, graças a Deus, fila de banco é um negócio que está desaparecendo da humanidade. Hein? Às vezes tinha que pagar um boleto, hein, Cleus? Misericórdia, rapaz. Quantas vezes você chegava no banco, a fila estava saindo da agência bancária. E agora você faz tudo aqui, não é? No celular, certo? Então, quer dizer, a tecnologia não é uma coisa necessariamente ruim. Ela, em muitos sentidos, ela é positiva, ela é boa. E aí, quando você quer saber da última novidade sobre o seu time, não é? Você normalmente vai à internet. Então, comunicação em grupos de WhatsApp, acesso ao noticiário, saber as notícias, né, do dia, operações bancárias, Waze, né, aplicativo aí para... pastor, não gosto do Waze, eu gosto mais do Google Maps, certo? Você vai chegar em um lugar... Quem aqui é da época que você tinha que ter como é que é o nome daquele? É manual, né, guia 4 rodas, era um calhamaço que ficava no porta-luva do carro, não é? Aí você pegava aquele livro ali, não, Cleus, fui longe agora, não é, Cleus? Aí ficava ali meia hora para tentar achar a rua, o ponto, né? E metade você fazia pelo guia 4 rodas, outra metade no boca a boca. Agora você joga ali, meu amigo, o endereço ali no aplicativo, ele te leva ao local, que é uma beleza, hein? A gente até fica preguiçoso e muitas vezes, né, deixa de aprender a fazer o caminho, né? Se um dia te roubar o celular ou se um dia acabar a bateria, você pode ficar até numa situação um pouco complicada, porque você só sabe chegar se usar o aplicativo. Enfim, né, o Zoom, né, para fazer uma reunião, agendamento de consultas, né, pelo aplicativo, né, do plano de saúde, muita coisa hoje é feita exclusivamente pela internet. Tem uns serviços que você já não consegue fazer, dependendo da empresa do serviço, você não tem outra opção senão usar a internet, o WhatsApp. Ficar ali falando com o robô, né, com inteligência artificial. Dependendo da empresa de telefone ou de internet, você já não tem mais o recurso de telefonar, de ligar para conversar com uma pessoa, não. É tudo, né, aquelas respostas já automáticas. Para dimensionar a importância que a internet ganhou em nossa vida, basta pensar em como ficamos quando o sinal não está bom ou a internet cai. A vida parece que trava, né? A minha esposa, ela dá aula de português para estrangeiros. Ela dá pela internet, não é? Pelo Zoom. E aí, outro dia, o sinal da Escura, da Claro, certo? Falhou lá onde a gente mora. Complicou a vida dela. Ela teve que ir aqui usar a internet do telefone. Na segunda aula, já não tinha mais
internet disponível porque o Zoom consumiu praticamente a carga do mês que ela tinha. Então, quando a gente fica sem internet, certo? Dependendo do ramo com o qual você trabalha, você não consegue fazer várias coisas. Se você tiver que escrever uma tese, se você tiver que estudar com o computador, você está ali, buscando informação, notícia na internet. E aí, sem internet, como é que você vai fazer? Não faz. Não é? Se a internet faz parte, moral da história, se a internet faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e passamos grande parte do dia conectados, uns mais, outros menos, é imprescindível, ou seja, é fundamental estarmos preparados para manusear corretamente esse recurso e evitar os perigos e males associados ao mesmo. Tudo bem até aqui? Está claro? Não falei nenhuma novidade, certo? Segundo tópico da nossa aula. Primeiro foi esse, a quase onipresença da internet na vida humana. Segundo tópico, os desafios e perigos associados à internet. Como muitas coisas na vida, a internet implica benefícios, vantagens e perigos ou desvantagens. Vai depender da forma como nós utilizamos. Eu gosto de dar um exemplo muito simplório, que é o do carro, do veículo. Carro é uma bênção, não é, gente? Como é que alguns de vocês chegariam à igreja hoje sem o carro? Aqui em Brasília, aqui no plano, dá para depender de ônibus? Hein? É meio complicado, não é, gente? Brasília não foi planejada para sistema de transporte público. O metrô chega na Asa Norte? Não. Então, dependendo do lugar onde você mora no Brasil, o carro é fundamental. E mesmo se você morasse numa cidade bem servida de transporte público, se você tem criança, subir em ônibus, descer em ônibus, nesse frio, certo? Algumas paradas, que às vezes estão bem detonadas, bem danificadas, às vezes você fica exposto ali às condições climáticas, às vezes, dependendo do lugar, você pode ser assaltado. Então, o carro é uma bênção. Agora, coloca um carro na mão de um irresponsável, de um delinquente, de um inconsequente. Ele vai tirar a vida das pessoas, ele vai ser uma ameaça à sociedade. Ele vai destruir famílias. Então, o carro em si, ele é um bem, ele é um instrumento, ele é um objeto. A questão é como cada um utiliza o carro para o bem, para ajudar a família, para ajudar o próximo ou de maneira leviana, de maneira irresponsável. Eu acho que essa ideia pode ser estendida e aplicada à questão da internet. Então, quando a gente fala de internet, quais são alguns dos desafios e perigos associados à mesma? Fraudes, golpes financeiros. Gente, a quantidade de crimes que acontece diariamente através da internet é uma coisa impressionante. Outro dia eu estava vendo alguma matéria aí de algum jornal sério, e aí escutei um relatório da Polícia Federal de que são quase 5.000 golpes ou tentativas de golpe por dia no Brasil. Então, em 2023, as perdas totais de estadunidenses com mais de 60 anos que foram vítimas de algum tipo de fraude na internet ultrapassaram 3,4 bilhões de dólares. Vamos só facilitar a conta aqui, multiplique isso por 5. 3 vezes 5, 15, não é isso? Vamos arredondar aqui. 15 bilhões de reais. Só no ano 2023, esse foi o rombo causado por fraudes nos Estados Unidos, fraudes aplicadas a pessoas com mais de 60 anos. Esse dado foi informado pelo FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, em 30 de abril, ou seja, há pouco tempo. Quem não foi ou não conhece alguém lesado, alguém fraudado, alguém vítima de um golpe? Quem aqui não foi ou não conhece alguém que foi roubado pela internet?
Se você não foi, graças a Deus por isso, certo? Você deve conhecer alguém que sofreu esse tipo de crime. E abra bem os olhos, porque o fato de você não ter sido roubado, isso não é garantia de que você não será. A bandidagem sempre está um passo na frente de quem quer levar uma vida séria. Certo? Uma vez lá no Chile, em Santiago, a Carla estava grávida, fuçando na internet para comprar, né, roupinha, coisas para os bebês. Ela pagou lá por duas coisas, nem me lembro mais o que, né? E o negócio não chegava e tal. Moral da história, aquele site era fake, era falso. Foi roubada. Há poucos meses, meu sogro caiu num golpe desse. Certo? Ligaram, ofereceram aí supostamente do banco, certo? E falaram, a gente aqui é do banco tal, a gente está desenvolvendo um sistema de defesa dos clientes, jogou uma conversa, parará, e meu sogro foi dando informação. Daqui a pouco a gente manda um motoboy buscar o seu telefone. Aí o motoboy foi, meu sogro entregou o iPhone dele, certo? Voltou para casa. Aí já estava falando, né, a quadrilha já estava falando com ele pelo celular da minha sogra. Aí, quando ele começou a dizer os dados bancários da minha sogra, não diga meus dados, diga os teus. Quer dizer, não me mete nisso aí, que eu não confio nessas coisas. Aí caiu a ficha. Isso aí já tinha 20 mil reais. Já tinha ido para o Beleléu no espaço de meia hora. E se a minha sogra não tivesse dado grito, ele tem um fundo de 80 mil reais, que é dele, dos irmãos, para pagar um negócio aí de uma propriedade que o pai morreu, e um dia vai ter que pagar esse negócio aí, relegalizar, uma parada dessa natureza. Se a minha sogra não dá o berro, talvez aqueles 80 mil iam se juntar aos 20 que perdeu. Gente, uma quadrilha. Então, esse tipo de coisa acontece trocentas vezes diariamente. Fake news, que são as notícias falsas. A mentira tem voado rápido em nossos tempos. Além disso, quer dizer, a internet você encontra de tudo. Tem coisa muito boa e também é um esgoto virtual. Tudo do que não presta você também encontra na internet. Então, além das notícias falsas, é muito difícil eliminar uma informação ou notícia quando ela é publicada. Isso é uma coisa que nem sempre as pessoas dimensionam, nem sempre as pessoas têm consciência. Em muitos casos, é impossível você eliminar. Não se trata só de informação falsa, não. Por exemplo, uma notícia que é dada, independente de ser falsa ou verdadeira, você eliminar aquilo dali, da internet, é muito difícil. Em muitos casos, é impossível. Não existe a tecla delete na internet. É praticamente impossível remover qualquer coisa que seja publicada online. Por quê? Porque a coisa se multiplica, se reproduz. Eu conheço uma pessoa que foi minha ovelha em algum lugar, aí nesse mundo de meu Deus, certo? Que essa pessoa, num dado momento da vida dela, ela estava afastada de Deus, e ela se envolveu numa briga, e ela agrediu um policial, certo? Deu um soco no policial. Na verdade, o policial foi lá fazer como é que dá o nome aí? O BO, não é? Foi lá, porque aconteceu um problema na casa dessa pessoa. Aí o policial foi lá checar o que havia, porque, né, foi avisado, e lá, essa pessoa que eu conheço, que foi minha ovelha, teve uma discussão e, na briga ali, deu um soco no policial, foi para o Chilindró, foi para a cadeia. Passou alguns dias na cadeia, certo? Ok, essa pessoa aprendeu, se arrependeu, se reconciliou com Deus, casada, tem filhas, as filhas na idade de faculdade. Qual o grande medo dessa pessoa? Qual o pavor dela? Que um dia as filhas coloquem o nome desse pai no Google. Por quê? Porque ainda aparece lá a notícia da prisão dele. Ele já tentou de tudo que vocês podem imaginar. Ele é advogado, esse irmão, já entrou até com recurso. Isso não é no Brasil, tá?
para tentar fazer com que o jornal que publicou a notícia tire a matéria. Não consegue. Agora, você imagina quando é fake news. Quanta gente não tem tido a vida, a reputação destruída por causa de mentira que é propagada na rede. Bullying virtual. Bullying é o mesmo que intimidação. Bullying virtual é a violência psicológica praticada contra uma pessoa. Certo? A gente, de vez em quando, a imprensa divulga, gente aí que chega a se suicidar. E às vezes a pessoa não se suicida, mas a pessoa está em depressão profunda. Por quê? Porque ela foi vítima de algum tipo de agressão, de humilhação, de constrangimento. Por quê? Porque divulgaram, certo? Fizeram ela de Judas na internet. Praticaram algum tipo de violência psicológica. Publicação de informações privadas. Às vezes, quando a pessoa tem algum cargo de importância numa empresa ou é uma dita celebridade, e quando é publicado o telefone da pessoa na internet, ou o endereço dela, ou quando um delinquente, acontece algum crime, alguma coisa bárbara no país, e aí informam que ele é teu primo. Uma vez eu estava almoçando de férias lá em São Luís do Maranhão, certo? E aí estava lá com a minha mãe, com uma prima e com o marido dela, num restaurante, beira da praia, comendo um peixinho lá, um camarão, hein, Cléus? Cuchá. Aí aparece um cara que dá a mesa lá. Você não é? E aí disse o nome. Falei, não sou. É meu primo. Meu primo, já é falecido, tinha se envolvido num caso de desvio de verba pública lá no interior do Maranhão. Certo? E a matéria foi publicada pelo Fantástico, da Rede Globo. E o infeliz parecia comigo. Depois minha mãe contou isso para meu irmão sem vergonha, até eu, rapaz, cuidado, viu? Cuidado que tu pode ser confundido com fulano de tal, e tu vai para a cadeia. Zoeira de irmão, né? Então, gente, isso também é um perigo, né? Outra coisa, o exibicionismo. Por quê? Porque na internet todo mundo parece ser bonito, bem-sucedido, irradia positividade, autoastral, e é legal para ser seguido. É um mundo cor-de-rosa, é um mundo da fantasia. Isso gera, obviamente, uma ilusão de ótica, uma projeção fantasiosa da realidade. E tem gente que fica o quê? Deprimida, para baixo, por quê? Porque não é tão bem sucedida nos negócios, porque não tem aquele carrão, aquele casarão, porque não tem um corpo saradão, porque não tem milhares de seguidores, como fulano de tal. Então, isso virou uma febre, isso virou uma epidemia, isso tem entrado, inclusive, na igreja. Tem gente que perdeu a noção do ridículo. Certo? Esqueceu, ou tem esquecido, que é servo de Cristo, e que a pessoa não tem que se promover. Não é? E a pornografia, suave ou pesada? O que a gente se refere por pornografia suave? Eu não sei você, mas de vez em quando chega no meu Facebook alguns videozinhos de mulheres sensualmente vestidas. Chega para mais alguém além do Marconi, do pastor Marconi? Chega, não chega? Esse é um tipo de pornografia suave. Por quê? Porque isso te incita, te induz a ir para os sites onde conteúdo pornográfico pesado de sexo explícito é disponibilizado. Isso é certo? As imagens ou pequenos vídeos que invadem as redes sociais e, às vezes, até de gente que a gente conhece da igreja, que bota um decote, né? A pessoa está super feliz porque ela conseguiu emagrecer. Por favor, não estou aqui criticando quem emagrece. Quem fez a bariátrica, não estou criticando, Deus sabe. Mas a pessoa está muito empolgada e tal, ela se empolga, não é? Aí ela quer mostrar
como ela ficou, né? Como diz um amigo meu, se pagou, tem que mostrar. Ele colocou silicone, né? Às vezes fez um procedimento aí no rosto ou em alguma outra parte do corpo que gerava incômodo, insatisfação, e eu não estou entrando no mérito se a pessoa faz isso, certo? Cada um deve avaliar a sua própria condição diante do Senhor. Só que às vezes a pessoa se empolga e erra a mão. E nessa errada de mão, ela mostra mais do que devia ou informa mais do que devia. Não é? Então, a gente tem que ter cautela. Em 2020, sobre pornografia, uma pesquisa revelou que nos Estados Unidos, olha esse dado. Isso aqui, gente, eu apliquei cuidado. Cuidado de historiador, de pesquisador, para não reproduzir informação falsa. Certo? 91,5% dos homens e 60,2% das mulheres nos Estados Unidos consumiam vídeos pornográficos. Ou seja, praticamente 3/4 da população consumiam, e não consumiam com O ali, consumiam esse tipo de conteúdo. 10% dos estadunidenses, dos norte-americanos, admitem que são viciados em pornografia. Isso dá mais de 30 milhões de pessoas as que admitem que são viciadas em consumir esse tipo de material. Outra pesquisa publicada em 10 de janeiro de 2023 revelou que 73% dos jovens entre 13 e 17 anos consomem pornografia. No levantamento, isso aqui é aqui no Brasil, no levantamento, 73% dos 1.358 entrevistados de 13 a 17 anos, ou seja, adolescência, disseram já ter consumido conteúdos adultos. Desses, 54% viram pela primeira vez com 13 anos ou menos, enquanto 15% afirmaram que tiveram acesso antes mesmo de completar 11 anos. Isso é seríssimo. Por quê? Porque esse tipo de material hoje está ao alcance de qualquer pessoa que tenha uma tela. Na época minha e de alguns aqui que me ouvem na bancada, para a pessoa acessar, para a pessoa visualizar material pornográfico, tinha que ir na banca de revista, que normalmente ficava num lugar bem público, na praça. Ou tinha que ir na locadora, vocês lembram de locadora, videocassete? Hein? Aí, normalmente, na locadora tinha uma parte, não é? Uma parte da locadora que era filmes desse conteúdo. Então, a pessoa corria muito risco, ela se expunha, certo? Porque você comprou uma revista de mulher pelada, como se dizia, dependendo do lugar do Brasil. Como é que você sai com aquela revista debaixo do braço? Né? E o medo na locadora de ser visto entrando naquela sala negra, por assim dizer, não é? Aquela sala proibida da locadora. Isso era um limitador, um dificultador. Hoje, como cada pessoa tem seu telefone, seu aparato, ela já não tem mais o limite da exposição pública. Então, isso está diretamente relacionado ao consumo desse tipo de material. Cerca de 30%, olha esse dado, cerca de 30% do tráfego na internet mundial tem a ver com sites dessa natureza. Significa dizer, de cada 10 acessos à internet, 3 acessos são em sites de conteúdo adulto ou pornográfico. Outro dado, 2,5 milhões de pessoas visitam os sites pornográficos mais populares do mundo a cada minuto. A cada minuto, 60 segundos, você tem 2,5 milhões de pessoas consumindo material pornográfico. Meus irmãos e irmãs, trata-se de uma epidemia mundial que é silenciosa. Por quê? Porque isso não é rastreado, isso não é comentado, muitas vezes isso não é percebido. E que talvez seja a mais letal da história. É um grande desafio para a igreja. Por quê? Porque nós, que estamos aqui como parte da Igreja do Presbiteriano Cruzeiro, não vivemos numa bolha, num contexto isolado do mundo.
Então, é provável que aqui existam pessoas que tenham lutas e dificuldades nessa área. Certo? Já te passo a palavra. Esse é um grande desafio para a igreja. E aqueles, os pastores, né, que fazem aconselhamento bíblico, né, que recebem pessoas em seus gabinetes, sabem que esse é um tema recorrente. Problema com pornografia é um tema que aparece com muita frequência nos gabinetes pastorais. Microfone aqui para o Danilo, por favor. Obrigado. A Thaís é médica, né? Tem um efeito aqui. Não. Thaís é médica e eu tenho um pouquinho a ver com o contexto médico. Eu não tenho nada a ver, né? Mas tem. Eu estou envolvido ali, vendo ela conversando com os amigos, e ela tinha aulas na faculdade sobre o tópico de sexualidade, educação sexual e tudo mais. E existe um discurso, inclusive do meio médico, de legitimização da pornografia e da masturbação. Discurso extremamente perigoso, que é entregue para os jovens e para os adolescentes. Para os adultos também tem sido entregue, né? Mas assim, diretamente na universidade. Professores argumentando com seus alunos de que eles devem se envolver com pornografia e masturbação, porque supostamente seria uma necessidade fisiológica e que é normal e que tem que fazer mesmo. E isso não só com os homens, mas também com as mulheres, né? Então existe um ataque por causa da normalização. Uma propaganda que virou também intelectual. Então, assim, nos ensino médios, né, e nas faculdades, isso tem vendido não só como uma coisa dos amiguinhos passando para o outro. Professores argumentando e ensinando. Seríssimo. Seríssimo. Então, o que a gente está percebendo é a banalização de algo que é gravíssimo, não é? Que tem implicações para a pessoa, porque isso, obviamente, rouba o tempo da pessoa, isso rouba a capacidade laboral dela, de produção. Isso é traição, ela trai o cônjuge. Obviamente, antes de trair o cônjuge, ela ofende ao próprio Deus, ofende ela mesma, que é casa, templo do Espírito Santo. E isso é um caminho que, quando a pessoa entra nele, vai ser cada vez mais difícil se libertar, fazer o caminho de volta. A boa notícia é que há salvação, há tratamento, há como se libertar desse vício, dessa luta. Agora, não há sacrifício sem sangue. Vai ter que buscar ajuda e vai ter que abrir mão de certas coisas que em si mesmas não são pecaminosas, como, por exemplo, o uso do próprio telefone. Então, aí a pessoa vai ter que decidir entre, certo, ficar escravizada, ficar refém desse vício, ou abrir mão de certas coisas que em si mesmas não são ilícitas, não são pecaminosas, para ficar distante do abismo, para ficar distante do pecado. Vamos lá. Esse tema vai voltar aqui na nossa pauta, lá no quarto domingo, quando o assunto dos vícios for tratado. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, até agora a gente falou, né, dos distúrbios e doenças, alguns deles relacionados à internet, né? Ou melhor, dos perigos, desafios e perigos associados à internet. Agora a gente vai falar de doenças ou distúrbios decorrentes do uso compulsivo da internet. Certo? Eu vou mencionar aqui alguns, né, que uma própria pesquisa na internet te permite catalogar, te permite conhecer. Existe aquilo que alguns já têm chamado de nomofobia. O que é isso, pastor? É a ansiedade que surge por não ter acesso a um dispositivo móvel. É aquele comichão, sabe aquela coceira? A pessoa, se ela não tiver com o telefone na mão, meu amigo, isso é que nem o alcoólatra. Ela fica inquieta, ela fica ansiosa, ela fica deslocada, certo? Talvez ela fique que nem meu filho Timóteo, quando ele está brincando,
e tem xixi para fazer, aí ele não vai fazer, porque ele não quer parar a brincadeira, ele fica serpenteando, tentando segurar o xixi com as pernas, certo? Então, tem gente que chegou no nível de dependência das telas. Eu não estou aqui falando de dependência de vício na pornografia, estou falando de vício aqui na tela. Que a pessoa ela não pode ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ela não pode ficar em qualquer ambiente sem estar de vez em quando aqui. São os que eu chamo de zumbis. Isso é um distúrbio, isso é um comportamento que mostra o quê? Que a pessoa passou da conta, passou do limite. O termo nomofobia é uma abreviatura de, vem do inglês, medo de ficar sem telefone móvel. Teve um caso agora, recentemente, que chocou o Brasil, certo? Que os pais tiraram o telefone celular de um jovem. Obviamente que o que levou aquele rapaz a matar os pais, se eu não me engano, também a irmã, não foi o fato dos pais terem tirado o celular. O fato, na minha leitura, na minha perspectiva, o fato dos pais terem tirado o celular daquele rapaz foi a gota que fez o copo que estava cheio transbordar. Mas ele, com raiva pelo fato de ter sido privado do seu celular, ele matou os pais, matou a irmã. Certo? Então, quer dizer, aí você já percebe que não é só questão da internet, é uma personalidade mesmo patológica. Esse indivíduo, essa pessoa tem problemas sérios em outras áreas da vida, mas era uma pessoa viciada, que não conseguia conceber o sentido da vida dela longe do aparato. E se os pais fizeram aquilo, mesmo sem ter lido o inquérito, é porque, obviamente, quando um pai chega a esse ponto, o pai e a mãe chegam a esse ponto, é porque percebem o quê? Que já não estão, se deixar o celular na mão do rapaz, ele já não vai conseguir se comunicar, ter uma vida normal. A nomofobia explica o aumento acentuado da ansiedade que algumas pessoas sentem quando são separadas de seus telefones. Então, isso é um problema cada vez mais comum em nossa época. Outro problema, náusea digital. É a desorientação e vertigem que algumas pessoas sentem quando interagem com determinados ambientes digitais, quando se deparam, quando estão diante de certos sites, determinadas imagens e cores. Essas tonturas e náuseas resultantes de um ambiente virtual foram apelidadas de ciberdoença. É basicamente o nosso cérebro sendo enganado e ficando enjoado por conta da sensação de movimento quando não estamos realmente nos movimentando. Então, algumas pessoas passam a manifestar esse tipo de sintoma, esse tipo de comportamento, de mal-estar diante de certas imagens, diante de certos movimentos, que a tela oportuniza. Depressão de Facebook. O que seria essa depressão de Facebook? É a depressão ou melancolia causada por interações sociais ou a falta de interação social no Facebook. Os seres humanos, nós sabemos, são criaturas sociais. Deus nos criou relacionais. Deus nos deu a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Em teoria, isso aqui é um paradoxo, uma coisa até contraditória. O aumento da comunicação facilitada pelas mídias sociais faria todos nós mais felizes e mais constantes. Mais contentes, não constantes. Na verdade, o oposto é que parece ser verdade. Por quê? Porque quanto mais a pessoa se afunda, se envolve e fica dependente das redes sociais, e o Facebook é apenas uma delas, que inclusive já está perdendo espaço para outras, mais androide, mais robótica a pessoa fica. Vocês já passaram pela situação que eu vou relatar? É uma pergunta. Eu conheço uma pessoa que ela, de tanto usar o celular, ela tem desaprendido a se comunicar com os demais seres humanos. E ela não consegue estar numa mesa
Ela não consegue estar em um ambiente se não for aqui, ó. Já aconteceu. A minha esposa viu. A pessoa saiu do carro, fechou o carro aqui, apertou aqui, vai andando. A pessoa já não consegue viver se não estiver o quê? Passando o dedinho aqui, conectada. Adoeceu. Esqueceu de dizer para ela que ela está doente, ou se disser, ela não levou a sério. Então, tem gente que tem perdido a capacidade de se relacionar e se comportar. Vocês já foram em alguma festa, em algum casamento, em algum ambiente, que enquanto está lá, a maioria está conversando, tomando um drink, provando lá, né, o salgadinho, jantando, tem lá um androide, um zumbi que está no canto. E isso que eu estou falando, só eu vi? Nenhum de vocês viu isso? Isso aí tem se tornado cada vez mais comum. Por quê? Porque tem gente que perdeu a noção da realidade. Então, por isso é que tem um documentário na Netflix, certo? Sobre a questão das redes sociais. Eu não vou me lembrar o nome, certo? E o curioso é que alguns caras que elaboraram ou que trabalham, né, com essa questão das redes sociais, da internet, eles não permitem, eles não deixam que seus filhos tenham redes sociais. Por quê? Porque eles sabem, e alguns deles dão entrevista, eles sabem que as redes sociais são pensadas em tal do algoritmo, né? Quanto mais você acessa sobre uma notícia, sobre um assunto, mais você vai ser bombardeado, mais vão jogar carniça para você consumir, mais para alimentar o teu vício, mais para você ficar dependente daquele negócio. Então, é curioso que alguns dos caras que elaboram e que ganham dinheiro, horrores de dinheiro com isso aqui, eles blindam seus filhos do acesso às redes sociais. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui, de certa forma, é uma droga. Isso aqui é um vício. Um estudo na Universidade de Michigan mostrou que o grau de depressão entre jovens corresponde diretamente ao montante de tempo que eles gastam no Facebook. Uma possível razão é que as pessoas tendem a apostar apenas as boas notícias sobre elas mesmas, né? Na rede social. Férias, promoções, fotos de festas, entre outras coisas. Então, é super fácil cair na ilusão, né, de que todos estão vivendo vidas muito mais felizes e bem-sucedidas que você. Então, quem aqui não conhece histórias de moças, de adolescentes, de jovens, que querem ter o corpo perfeito? Por quê? Porque aí são idiotizadas pelas chamadas influenciadoras, algumas digitais. Aí, às vezes, até, né, com muita luta, às vezes até consegue fazer uma poupança, uma vaquinha, aí vai para uma clínica meia boca, bota um silicone da vida e acaba morrendo. E algumas vão para a prostituição. Por quê? Porque quem quer enfrentar uma jornada de trabalho de 8 horas? Bater o ponto. Sendo que se a pessoa mostrar fotos e vídeos íntimos, ela vai, às vezes, em um único dia, ganhar o que ela levaria meses de trabalho duro para obter. Então, isso é muito sério. Transtorno de dependência da internet é aquela vontade constante e não saudável de estar conectado. Trata-se do uso excessivo e irracional que interfere na vida cotidiana. Essa médica, Kimberly Young, diz: diagnósticos duplos fazem parte de tratamentos, de modo que o problema está associado a outras doenças como depressão, toque, transtorno de déficit de atenção e ansiedade social. Outro risco ou perigo, não é? Possibilidade que a internet oferece. Vício de jogos online. Existem pessoas que se transformaram em zumbis humanos. A pessoa não consegue parar de jogar na internet. Também existe a hipocondria digital. O que é isso, pastor? Esse aí eu não conhecia, né? Eu conheci agora no momento de preparar a aula. É a tendência de acreditar que você tem doenças sobre as quais leu na internet.
pessoa sentiu uma dor, né? Aí ela vai lá no Google, coloca lá, aí vão aparecer umas imagens que não são boas, a descrição de certos sintomas, aí eu estou com câncer, vou morrer, meus dias estão contados. O corpo humano é um magnífico apanhado de surpresas que constantemente nos presenteia com dores misteriosas, aflições e pequenos inchaços que não estavam ali da última vez que verificamos. Na maioria das vezes, essas pequenas anormalidades não dão em nada. Mas os vastos arquivos de literatura médica disponíveis online permitem que a nossa imaginação corra solta em todos os tipos de pesadelos médicos. A ciborcondria é apenas uma hipocondria com conexão banda larga. Vou traduzir isso. Todo mundo sabe o que é hipocondria, né? Um hipocondríaco. É a pessoa que tem, vou colocar em termos leigos, de quem não é da área médica, pessoa que tem tendência a se automedicar. Né? Eu tive um companheiro, um colega de seminário, não vou dizer em que lugar do Brasil, certo? Que ele era hipocondríaco. Então, às vezes, a gente ia para a igreja, ele passava na frente de uma farmácia, ele entrava na farmácia. Aí a gente dividia, a gente era companheiro, vizinho de quarto, né? Eu morava num quarto com outro seminarista, ele com outro seminarista no quarto ao lado. Um dia, por alguma razão lá, alguém abriu a gaveta da escrivaninha dele, cheia de comprimidos. Então, o que é a ciborcondria virtual? É o hipocondríaco que usa a internet e ele quer o quê? Se diagnosticar através do Google. Isso está diretamente associado ao efeito Google, a tendência de se diagnosticar pela internet. Certo? Então, tenha muita cautela, cuidado. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem especificidades. Não é porque alguns sintomas que você está manifestando, algumas coisas que você está sentindo, batem com alguma informação que você encontra na internet, que você agora está habilitado a concluir que você tem tal patologia, tal enfermidade, e que você tem que usar determinado remédio. Certo? Então, muito cuidado. Pastor, já estou até deprimido aqui com essa aula, pastor. Já não aguento mais notícia ruim. Por favor, pastor, nos salve dessa. Vamos aqui, né? Porque o evangelho é assim, o evangelho primeiro maltrata, humilha, você é pecador, miserável, nasceu pecador. Depois que descreve a natureza da condição humana, é salvação só em Cristo. Esse é o remédio. Agora aqui a gente vai para a parte da graça. Tá bom? Cuidados profiláticos, preventivos. O que fazer ou deixar de fazer para usar corretamente a internet? Pessoal, obviamente, esse assunto aqui daria pano para manga. A gente poderia passar aqui, né, vários domingos conversando sobre a questão do relacionamento do crente com a internet. A gente está pontuando algumas tendências, procurando aqui apresentar o essencial. Então, pastor, diante de tudo que foi colocado, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para ter uma relação saudável com o meu celular, com o meu tablet, com a minha televisão? Diz a Bíblia: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje o assunto da internet. Isso aqui também se aplica a comida, viu? Isso aqui também se aplica a bebida. Isso se aplica a cigarro. Isso se aplica à língua. Tem gente que não consegue conter a língua dentro da boca. É fofoqueiro. É futriqueiro. Gosta de ficar atrás de informação que não edifica. Então, a Bíblia nos ensina sobre o domínio próprio, o autocontrole, na dependência do Espírito Santo. Isso também, obviamente, se aplica à internet. Então, alguns conselhos. O primeiro deles, meu irmão, a melhor conexão que existe é com Deus. E a senha para acessar a presença de Deus é Cristo. E essa aí você acessa de qualquer lugar do mundo. E se um dia você fizer o tal do turismo espacial, né, tiver dinheiro para partir num rabo de foguete aí, e fora, né, do planeta Terra, até de lá você pode falar com Deus. Um dos astronautas que pisaram a Lua era crente.
certo? Então, essa conexão não requer telas ou outras pessoas, depende apenas de você. Então, não negligencie sua vida com Deus. Seu momento a sós com o Senhor. O que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, pega o teu iPhone, acessa a internet, não. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Interessante, Jesus não diz. E você, depois de orar, publique, né? No Instagram, no Facebook, você orou. Porque tem gente que quer pegar uma carona no Evangelho, não é? Às vezes até pastores. Certo? O cara vai lá, celebra um casamento, ou faz um batismo, aí ele publica lá na rede social dele, não é? Adoro fazer casamentos e tal, aí, por quê? Porque ele quer bombar o Facebook, quer bombar o Instagram. Quer se promover às custas do Evangelho. Isso é deplorável, é lamentável. Quer validação social. Então, sua conexão é com Deus e Deus nos recompensa em secreto. Uma frase clássica, uma das melhores frases, talvez a melhor que eu já tenha visto sobre redes sociais, foi do pastor estadunidense John Piper. Ele disse: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então, quanto tempo, gente, a gente dedica às redes sociais, à internet de uma maneira geral, e como é que está nossa leitura bíblica, como é que está a nossa vida de oração? Segundo conselho, as pessoas de carne e osso sempre serão mais importantes do que as telas. Priorize as pessoas e não o telefone. Inclusive, é falta de educação. Você está num ambiente, está ali outras pessoas. Poxa, cara, é chato. Você está ali falando com a pessoa está... É verdade. Sim. Ok. Não use o celular sempre que estiver com outras pessoas. Quer dizer que você não pode dar uma olhadinha, não é? Porque eventualmente você ali está atento ali a uma mensagem da mulher, do chefe, de um companheiro da junta diaconal, pessoa da equipe do som, uma mensagem do chefe, do boss, né? Mas você tem que ter controle sobre a máquina. Semana eu, por acaso, cruzei com uma frase, né? E a frase eu achei interessante, eu tenho um livrinho que eu anoto as frases que eu acho legais. A frase diz o seguinte: o navio não afunda por causa da água. No entorno dele. O navio afunda por causa da água dentro dele. Interessante, não é? Quer dizer, não é a internet que vai levar você ao pecado. É o teu autocontrole. Então, o navio, ele existe o quê? Ele boia. Ele precisa da água do oceano, ele cruza os oceanos, os mares. Então, não é a água que compromete o navio, mas o problema é quando a água entra no navio. Então, a questão é o quê? A tua saúde mental, a tua saúde espiritual. É o teu preparo para você saber usar corretamente os recursos que Deus nos concede. Terceiro conselho, só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro e edificante. A gente está saindo aí de uma eleição presencial recente, não vou entrar no mérito, tá bom? Por favor, aí vamos conter os ânimos. Mas o que circulou de notícia falsa, de crente passando para frente, vídeo mentiroso, uma coisa absurda, cara. As pessoas parecem que, diante de certas causas, elas parecem que perdem o cérebro, a capacidade de pensar. Pessoas postando aí vídeos de anos
de países diferentes como se fosse algo relacionado ao nosso país. Então, você só compartilhe, meu irmão, aquilo que você tem certeza que é verdadeiro e que vai o quê? Edificar. Não use suas redes sociais para polemizar, para jogar linha na fogueira. Transmita a graça, seja um instrumento da graça do Senhor. E não um briguento, um barril de pólvora furado, que usa aí a internet para propagar questões que não vão edificar, inclusive na questão do futebol, viu? Tem gente que se perde na questão do futebol. Que gosta de zoar e tal, papá, tem limite. Cuidado para você não ofender e para você não instigar, não provocar ira ao teu irmão. Da mesma forma que responderemos por toda palavra vã proferida pela nossa boca, diz a Bíblia, prestaremos contas por aquilo que publicamos nas redes sociais. Então, cuidado com aquilo que você publica. Você vai prestar contas disso. Determine um momento específico do dia para consultar as redes sociais. Você não é obrigado a olhar as mensagens de WhatsApp na hora que elas chegam. E a responder na hora que elas chegam. Porque tem gente que é desesperado, tem gente que é ansiedade em pessoa. Manda um e-mail, manda uma mensagem, se você não responder ali nos minutos seguintes, a pessoa enlouquece, meu amigo. Ela mandou. Cabe a você decidir o horário e como vai responder. Vocês sabem como é que mata um curioso? Fala assim, te conto amanhã. Nossa, aí você arrebenta o cara. Não vai nem dormir. Por quê? Porque é curioso o excesso. Sexto conselho, estabeleça metas e estratégias para reduzir o tempo online. Isso aí eu aprendi com meu pastor, isso que eu vou compartilhar. Meu pastor, em qualquer lugar que ele vai, ele tem um livro debaixo do braço. Não estou dizendo que o que ele faz você tem que fazer, estou falando que eu aprendi com ele. Então, ele já tem 64 anos, pegou muita fila de banco, certo? Então, ele sempre andava com o livro. Então, parou para alguma coisa, ele... livrinho dele. Então, se você quer lutar contra o vício da dependência das telas, talvez uma opção seja um livro, talvez uma opção seja uma revista, talvez a própria Bíblia, ou então saiba o que você vai acessar aqui que seja útil. Você pode, inclusive, aprender um idioma. Existem aplicativos que ensinam a você melhorar no idioma, aplicativos gratuitos. Então, assim, a ideia não é demonizar a tela, o telefone, a internet. A ideia é estabeleça metas, estratégias para você potencializar, usar de maneira adequada e sábia o seu tempo. Cada um deve encontrar essas metodologias. Sétimo conselho, deixar de seguir perfis ou acessar sites que trazem insatisfações pessoais e aborrecimentos ou imagens e notícias tóxicas. Eu tenho um princípio meu, Marconi. Se uma pessoa que faz parte da minha lista de amigos do Facebook ou do Instagram publica uma foto sensual, eu desamigo dessa pessoa. Eu deixo de seguir. Ou se ela publica alguma coisa, que não, uma frase que não edifica, eu vazo. Por quê? Porque eu quero ler e quero ver aquilo que me edifica. Já basta eu lutar com os meus próprios demônios, com as tentações que me visitam. Ainda tem que estar agora sendo abastecido. Então, é o que eu decidi para a minha vida. Eu não quero ter na minha lista, nas redes sociais, que eu não sou nem de usar muito, aquilo que não edifica. Então, cada um sabe onde o sapato aperta. Redobre a atenção, outro conselho, com situações ou condições, isso aqui é muito importante, nem sempre a gente se dá conta, viu, gente? Às vezes a pessoa vai parar naquele site indevido, às vezes a pessoa está afundada no vício, por quê? Porque ela está num contexto de solidão, ou que ela está melancólica, ou porque ela luta contra a ansiedade, ou ela sofre de insônia ou frustração. Aí, como é que ela... Por exemplo, cara, vamos aqui imaginar, não estou dizendo que isso acontece sempre. Vamos imaginar a seguinte situação, o cara é solteiro. O cara é solteiro. Ele chega em casa do trabalho, beleza, tomou banho, já fez a academia dele, se for o caso, pá, liga a TV ali, nada interessante. Ele está ali ocioso. Aí ele vai dar uma navegada na internet. Ou ele vai ali rodar o controle remoto, passar pelos canais.
É impossível no mundo do século XXI você acessar a internet e rodar qualquer canal e não se deparar com alguma imagem sensual. É impossível. Então, se você está sozinho, se você está no privado, e se você não está com a tua comunhão em Deus com o dia, você está com o pé engatilhado para enfiar o pé na jaca, na lama. Entendeu? Essas são situações que engatilham o pecado. Então, solidão, ansiedade, depressão, melancolia, frustração. Às vezes a pessoa acaba tentando o quê? Descarregar. Fugir daquilo ali, recorrendo a caminhos que são tortuosos. 9º conselho, desenvolva um hobby, um passatempo que não seja relacionado à internet. Prefira atividades físicas ou de enriquecimento cultural. A gente for colocar na conta, gente, em geral, assim, sabe, falando em termos gerais, quanto tempo a gente perde acessando cultura inútil, certo? Então, veja um documentário, veja um filme, leia um livro. Tenho certeza que na sua lista de amigos existem alguns com os quais você não fala há muito tempo. Ligue para o cara, rapaz. Ou aquele irmão, aquela irmã da igreja está precisando de uma palavra de ânimo. Então, assim, o que fazer, a gente tem muito o que fazer, como potencializar e como usar corretamente o tempo. 10º, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muito bem, terminamos a aula. 11h10, as mulheres ainda estão ali no bate-papo delas, certo? Alguém quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Nosso irmão Fernando aqui, se puderem trazer o microfone para que todos ouçam. Está chegando aí o microfone, Fernando. Pastor, 2 colocações. Às vezes aquilo que funciona para a gente, talvez funcione para outras pessoas também, né? Verdade. E durante a pandemia, o uso indiscriminado das redes sociais ele foi, entre aspas, justificado, né? As pessoas estavam em casa e faziam tudo online, ou aquilo que era possível fazer online, então o celular ou o tablet, ou seja lá o que foi, ele ficou justificado o seu uso contínuo. E aí o pastor, na igreja que eu congregava, ele nos desafiou a fazer um jejum. Ele passou a nós o conceito do jejum. O jejum é você se abster daquilo que te faz falta, se abster daquilo que você não costuma ficar sem, ou alguma coisa que de alguma forma é necessário. E ele nos desafiou a fazer o jejum de rede social. E aí foi uma experiência interessante, né? Uma aplicação que naquele momento funcionou muito bem. E daquele dia em diante, eu não sei, talvez alguns irmãos já façam isso aqui. O meu celular, por exemplo, hoje eu não recebo nenhuma notificação no celular de rede social, de seja lá o que for. Tudo que aparece no celular ou que eu tiver de demanda para ver, eu vou lá na rede social e vejo. Não fica o celular piscando. Fulano de tal te mandou uma mensagem. Fulano de tal curtiu o que você escreveu. Fulano de tal. E aí eu tirei tudo. Então, se alguém quiser falar comigo e for alguma coisa urgente, vai me ligar. Porque a mensagem eu vou olhar, ou a foto, quando eu tiver essa demanda de ir lá. Claro. E não o celular ficar me lembrando e fica me piscando, e fica enchendo a paciência com os negócios na tela ali, para a gente poder olhar. Então, foram experiências que aconteceram comigo, daquele dia em diante eu funciono dessa forma. Então, eu gostaria de compartilhar, porque a mim foi show de bola. Canal de bênção. Experiência aí fantástica. Eu vou pegar carona. Já vou passar a palavra. Vou pegar carona, já até sei ali o que vai vir agora. Pessoalmente, Marconi, eu não uso Bíblia aqui no celular. Por quê? Porque aí você vai usar a Bíblia, aí às vezes você vê ali que tem 4 mensagens no WhatsApp. Tem uma marcação de Facebook. Aí a tentação para você dar só uma espiadinha é muito grande. Então, eu prefiro, na igreja, usar a Bíblia impressa. Porque é uma maneira de eu não ter que pegar o telefone. Ah, pastor, mas enquanto o senhor deu a aula, o senhor usou o celular. Porque eu botei um alarme aqui, certo?
O alarme sempre toca quando eu dou aula 10h50. Vamos lembrar que eu tenho que afunilar para terminar. E já chegou mensagem aqui do chefe. Eu não vou ler agora, não, porque eu estou dando aula. Certo? Mas não tem obrigação de ler. Então, são dicas, né, que podem servir para outras pessoas. Obrigado, Fernando. Diga aí, meu irmão. Pastor, o senhor estava falando dos problemas, né, vinculados, e uma coisa que está no meio dos problemas, mas às vezes passa despercebido, é a questão do imediatismo. Exatamente. Que as próprias redes sociais têm incentivado isso, com a questão do Instagram, com os Reels, né? O TikTok, o próprio TikTok já é uma rede social nesse sentido, o YouTube, o Facebook, eles têm muito incentivado essa questão do imediatismo. As pessoas não conseguem, hoje em dia, parar para ler um livro, porque elas estão acostumadas a ter tudo na hora ali, rápido, a informação rápida, instantânea, e você vai olhar assim, ninguém consegue hoje em dia ver um vídeo de 1 hora. Eu me esqueci teu nome. Marcelo. Marcelo, isso que o Marcelo está colocando, a questão do imediatismo, emburrece os seres humanos. Por quê? Porque qual a ideia da rede social e da televisão também? É não te fazer pensar. Já passo a palavra. Já viu um hipopótamo de boca aberta? É você estar com a boca aberta ali só para tragar, só para consumir. Porque não te dá tempo de você raciocinar, refletir, ruminar. Por quê? Porque você tem que estar todo o tempo vendo imagens diferentes, coisas diferentes, lendo coisas diferentes. O imediatismo é um problema. E a vida cristã, ela não é de imediatismo. Ela é uma longa caminhada, requer oração, meditação, oração, reflexão, aprendizado. Diga aí, Cleus. Aí depois do Itamar, eu te pulei, Itamar. Viu, pastor? Como tudo na vida a gente tem que usar com moderação. Com certeza. Eu vejo assim, a internet também tem que ser usada com moderação. Que ela tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins. Vou citar um exemplo. Estavam brincando. Em 1995, eu morava no oeste de Santa Catarina, fui trabalhar lá. E eu não sou da região, não conheço as estradas lá. Eu vinha para Minas, uns 3 dias antes, eu abria o mapa no chão, que o mapa era bem grande, 4 rodas, e ia colocando o nome de cada cidade que eu ia percorrer, até chegar numa região conhecida, que eu falei, bom, da agora para frente eu consigo, né? Então, eu ia colocando o nome de cada cidade e, quando possível, até a quilometragem. E a Ivani do lado ia, tá certo, o caminho é esse mesmo. E hoje a gente tem o Waze, tem o Google Maps, então você faz tudo na maior tranquilidade. Então, é um conforto que a gente tem que desfrutar da internet, porque nós temos. Uma outra situação, meu filho mora na Austrália. Esse WhatsApp, eu converso com ele diariamente, por vídeo, e não gasto um tostão. Você imagina se eu tivesse que pegar um telefone e ligar para ele? Eu não ia conseguir pagar a conta. Com certeza. Tá certo? Então, assim, a gente tem que usar com moderação e com sabedoria. Com certeza. Certo? Muito obrigado, Cleus, pela contribuição. E lembrando, né, vai passando ali para o Itamar, se ele ainda quiser falar, que hoje o celular, ele conjuga uma série de coisas. Ele é câmera fotográfica, ele é agenda, ele é o quê? Relógio, agência bancária. Você tem trocentas coisas que você consegue fazer pelo celular. Então, quer dizer, de fato é uma coisa boa. Agora, como tudo na vida, lembrou o Cleus, usar com moderação. Porque senão você se torna escravo de algo que foi feito para te ajudar e não para te prejudicar, não para te escravizar. Diga aí, Tamara. Pastor, só um exemplo, os irmãos devem presenciar talvez no dia a dia, mas é uma questão mais jurídica, né? Hoje, o tanto de demandas que são judicializadas por conta daquilo que se é publicado nas redes sociais. WhatsApp, então, os cartórios, por exemplo, são muito demandados para fazer o que a gente chama de ata notarial. O que é? Prints de WhatsApp, prints de conversas no Facebook, autoridades das pessoas mais simples às mais importantes. Então, além disso, existe esse risco de você fazer prova contra você mesmo daquilo que você publica. Exatamente. E você ser condenado a pagar uma indenização por conta de algo que você transmitiu.
Falou aí o juiz Itamar. Não, inclusive, quando eu estava preparando a aula, eu pensei em colocar alguns casos de gente que se complicou na vida por causa de publicação de vida. Só que isso aí ia ser um oceano. Então, lembra disso. Você não está isento da lei, você não está à margem da lei, simplesmente porque você publica e atua na internet. Então, tenha muito cuidado. Agora, quem trabalha ali na inteligência... Diga aí, Rodrigo. Não, pastor, Para a gente terminar. para contribuir também, Por favor. a gente não pode desvincular que a rede social não é uma extensão do que ocorre na realidade. Exatamente. Ela é uma extensão da realidade, pegando o gancho que o Tamay falou. E algo muito comum que acontece muito no meio militar é criarem os grupos de WhatsApp. E a gente sabe que, como ocorre, né, em conversas pessoais, também nos WhatsApps ocorrem conversas que não são interessantes para que o cristão compactue com aquilo ali. Ocorreu, né, recentemente num grupo que eu estava, e eu falei, não, isso aí não dá, eu saí. Claro. Quando eu saí do grupo, ocorreu um debate fervoroso lá, existiam outros cristãos também, e chegou-se à conclusão de impor algumas regras. Exatamente. Né, aí fizeram questão que eu permanecesse no grupo, e mesmo aqueles que não concordavam, né, concordaram em não postar aquelas coisas indevidas mais. Então, a gente não pode desvincular a realidade do meio virtual. Exatamente. Muito bem lembrado. Quer dizer, a palavra do Rodrigo eu acho que pode ser resumida da seguinte maneira. O mundo virtual não é a realidade. São duas coisas diferentes, mas elas estão conectadas. Não tem como você desvencilhar, separar uma coisa da outra. Então, o que ele fez aí é isso aí mesmo. Se você faz parte de um grupo onde são postadas piadas, imagens e vídeos que não edificam, se você realmente leva a sério a tua vida com Deus, meu conselho é vaza. Saia. Porque senão você vai se alimentar. Certo? Pessoal, às vezes a gente fala de vida com Deus. Como é que a gente vai levar uma vida a sério com Deus se a gente vive uma órbita, a gente respira uma atmosfera durante todo dia de mundanismo, de carnalidade? Qual é a motivação que você vai ter para chegar em casa, fazer tua oração, convidar tua esposa para ler a palavra de Deus, orar, se você durante o dia você ouviu, viu, falou tanta porcaria? Então você tem que também estabelecer balizas, limites, para que você não seja exposto ao mundanismo, à carnalidade que é própria daqueles que não têm Deus como Senhor. Eu sei que em algumas situações a coisa não é tão simples. Por quê? Porque às vezes você está num contexto que você não é autorizado a sair. Então, ore a Deus, peça sabedoria e pense estratégias para você driblar, certo, a exposição a essas coisas. Quer falar? Não. Pessoal, vamos colocar em pé e terminar a nossa aula. Lembrando que a gente tem reunião de oração hoje às 18 horas. Senhor, aqui não existe ninguém que é perfeito, ninguém que é exemplar, ninguém que não tenha tropeçado em algum momento diante de imagens, diante do computador, diante do celular. Tem misericórdia de nós, Pai. Dá-nos sabedoria. Que sejamos sal da terra e luz do mundo também no uso da internet, nas redes chamadas sociais. Abençoa-nos para que sejamos edificados e edifiquemos a nossa família, edifiquemos aos nossos irmãos e irmãs e sejamos luzeiros no mundo. Dá-nos um bom dia na Tua presença, guarda-nos e protege-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.